Glória a Deus. Só quem está animado aí diz amém. Aleluia. Olha para esse irmão que está do teu lado. Pessoa mais bonita desse lugar, Deus colocou do teu lado. Olha aí para você ver. Pode olhar, vê se não é verdade. É ou não é? Me ajuda aí, é ou não é? Então olha para essa pessoa e fala assim: é um prazer adorar ao Senhor do seu lado. Fala para essa pessoa: você me inspira a adorar a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte? Forte esse aplauso a Jesus. Aleluia! Uou! Glória a Deus! Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com você, com vocês essa noite. Uma noite para estarmos em família. Pastor Evandro, Pastora Rose, são pessoas do nosso coração, que nós amamos, que nós oramos, que nós admiramos, e nós cremos que essa aliança, esse pacto é algo de Deus para as nossas vidas, amém? Amamos vocês poderosamente, oramos por vocês todos os dias, todos os dias. Você tem o hábito de orar pelo seu pastor? Tem? Quem tem? Levanta a mão, seja sincero aí. Quem tem o hábito de orar todos os dias? Pastor, todo dia eu oro. Já baixou 80% das mãos. Faça isso, ore pelo seu pastor. Quer uma dica? Não coma, não faça a refeição antes de orar pelo seu pastor. Na hora que você sentar à mesa, pegue na mão da sua família ou de quem estiver com você, você vai orar agradecendo o alimento e já ore intercedendo pela vida deles, amém? Ore clamando a Deus graça, sabedoria, favor sobre a vida deles. É assim que nós fazemos. Toda vez que nós vamos comer alguma coisa, a gente para como família, dá as mãos e nós oramos pela vida deles, oramos por vocês, oramos pela nossa igreja, oramos por todos, amém? Faça isso em nome de Jesus. Eles precisam das suas orações, amém, queridos? Prazer imenso estar com vocês. Creio que Deus separou esse final de semana para nós crescermos um pouco mais nele, para nós nos aprofundarmos um pouco mais nele, e eu tenho certeza que você não vai sair da mesma forma que você entrou, amém? Olha para quem está do lado e fala assim: você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Aleluia. Quero fazer menção do pastor Rodrigo, que está ali também. Que Deus abençoe sua vida. Um amigo que eu conheci da outra vez que nós viemos. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Mas vamos lá. Eu preciso falar um pouco com vocês hoje sobre dons espirituais. Diga comigo: dons espirituais. Dons espirituais. Isso é um grande tabu. Pode abaixar um pouquinho, deixa bem suavinho ele para nós. Bem gostosinho assim. Isso é um tabu dentro da igreja, porque às vezes a gente, por não entender e não saber como os dons operam, nós deixamos de ser instrumentos na mão de Deus, para a edificação do todo, para a edificação do corpo de Cristo. E às vezes a gente acha que uma pessoa que é usada por Deus, por exemplo, no dom de cura, no dom de discernimento de espírito, que é um dom extraordinário, que eu julgo, o dom de palavra de conhecimento, a gente vê a pessoa olhar para a vida do outro. Quem já viu isso acontecer? Alguém olhar para a vida de alguém e falar tudo da vida dela? Levanta a mão. Alguém já viu isso acontecer? E às vezes a gente acha que isso assim, meu Deus, essa pessoa ela deve orar 7 dias por semana, 30 dias por mês, não deve nem comer, deve virar anjo, se olhar debaixo do braço tem asa, de tão santo que é, para Deus poder usar. E às vezes a gente pensa isso, porque a gente não tem um entendimento de como os dons operam. Mas olha para quem está do lado e fala assim: a operação dos dons é algo simples, que se manifesta de uma forma simples, porque Deus é simples. Deus é simples, amém? Então hoje e amanhã nós iremos mergulhar sobre esse assunto tão extraordinário que é os dons. Eu quero convidar você a vir junto comigo nessa aventura. Eu tenho certeza que vai ser extraordinário, amém? Hoje eu quero falar sobre os dons do Espírito, os 9 dons do Espírito. Amanhã eu quero falar sobre
os 5 dons ministeriais, é diferente, que são os 5 dons ministeriais de Cristo, e eu vou ficar devendo para vocês os dons de Deus, amém? Porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, amém? Me ajuda aí, sim ou não, amém? Então tem os dons de Deus, tem os dons do Espírito e existem os dons de Cristo, amém? Vou dar só um exemplo para você. A Bíblia diz que os dons vão cessar, amém? Amém? Mas a Bíblia diz também que a salvação é um dom de Deus, e essa é a grande diferença. Os dons do Espírito, que são os 9 dons de operação, vão cessar. Diga comigo, vão cessar. Com a vinda de Cristo eles cessam, não tem mais utilidade. Os 5 dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, vão cessar. Diga comigo, vão cessar. Porque lá na glória, na eternidade, irmão, não vai ter apóstolo, não vai ter profeta, não vai ter nada disso. Mas a salvação, ela vai continuar, e a salvação é um dom de Deus. Então os dons de Cristo e os dons do Espírito serão aniquilados, não existirão mais. Porém os dons de Deus, eles permanecerão. Mas isso eu vou ter que deixar para um outro, pedir para o pastor Evan trazer de novo, uma outra oportunidade para nós poder falar disso. Eu quero falar hoje sobre os dons do Espírito e amanhã sobre os dons ministeriais, amém? Quem está comigo aí diz aleluia. Quem está animado e com sede e fome diz glória a Deus. Pronto. Então você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo Mateus 22:14. Mateus 22:14. Eu quero dar uma breve introdução sobre chamado, sacerdócio, vocação e por fim os dons. Diga comigo, chamado, bem forte, chamado, sacerdócio, vocação e dons. Eu quero colocar cada coisa no seu lugar, na questão de entendimento, para que a gente entenda e saia daqui com um nível maior de maturidade em Deus, sabendo o que é cada coisa e sabendo como essas coisas operam dentro do corpo de Cristo. Se você trouxe caderno, lápis, caneta, anote. Se você é da tecnologia, anota aí no celular. Se você não trouxe nada, escreve na mão, sei lá, faz alguma coisa, irmão. Mas não deixa de anotar, porque eu acredito muito que quando a gente anota, a gente acaba retendo muito mais do que quando a gente apenas ouve, amém? Isso é científico, inclusive. Vamos lá então, chamado. Vamos começar aqui, diga comigo, chamado. O texto Mateus 22:14 diz assim: porque muitos são, mas poucos são. Então pronto, a gente começa aqui entendendo algo, que muitos são chamados, mas na verdade os escolhidos são poucos. Por que que muitos são chamados e poucos são os escolhidos? Porque presta atenção, diga comigo, Deus chama a todos. Não, está fraco, vai lá, todo mundo. Deus chama a todos. Mas quem se escolhe sou eu. Diga mais uma vez, quem se escolhe sou eu. De que forma, pastor? Deus chama a todos, Deus chama a muitos, mas é a sua resposta ao chamado que te faz escolhido. A sua resposta ao chamado te faz escolhido. Quem está entendendo isso diz amém. E deixa eu dizer algo para você, o chamado não é ministerial. Vou dar um exemplo, às vezes a gente fala assim, equivocadamente, por força de expressão: ah, o meu chamado é cantar. Quem já ouviu isso? Vocês não ouvem nada não? Quem já ouviu isso, gente? Meu chamado é cantar, meu chamado é pregar, meu chamado é na mídia, meu chamado é na música, meu chamado é na dança, meu chamado é no tirar foto, é servir. Deixa eu dizer, isso não é chamado. Diga comigo, isso não é chamado. Diga, isso é vocação. Bem forte, isso é vocação. Então o que é chamado? A Bíblia diz que Deus chama a todos, a muitos, mas poucos são os escolhidos. Vamos entender isso? Quem está comigo aí diz amém? O chamado é universal. Esse chamado universal é para o sacerdócio. O chamado é, diga comigo, universal. Universal significa que é para todos, amém? E esse chamado é para quê? Para que Deus chamou
o homem, chamou você, chamou a mim. Deus nos chamou para sermos sacerdotes. Olha para esse vaso que está do teu lado e fala assim para ele: você é um sacerdote. Fala para ele: talvez você não sabia, mas você é um sacerdote. O que é um sacerdote? A gente vai falando, tem que ir explicando, né? O que é um sacerdote? O que o sacerdote fazia no Velho Testamento? Qual era a função? O sacerdote era aquela pessoa separada por Deus para ter relacionamento com Deus. Era isso que o sacerdote fazia, sim ou não? Ele pegava o animal que seria sacrificado, ele ia até o altar do sacrifício, sacrificava o animal, e através disso esse sacerdote tinha relacionamento com... Olha para quem está lá e fala assim: o seu sacerdócio é ter relacionamento com o Deus que te criou. Fala assim: o seu chamado é só esse. Acabou. Tem mais nada. Ah, meu chamado é da... Não é. Meu chamado é do louvor, esquece. Meu chamado é de virar mortal e plantar bananeira no altar. Mentira, não tem nada disso. Seu chamado é ter relacionamento com... Acabou. Olha para o irmão e fala assim: acabou. Fala assim: acabou o seminário, vamos embora. Acabou tudo, vamos embora, irmão. Acabou. É só isso. O seu chamado, ele se resume em ter relacionamento com Deus. Porque a gente entendeu que chamado é aquilo que eu faço para Deus. Sim ou não? Me ajuda aí, sim ou não? Mas não é. Chamado é aquilo que você deixa Deus fazer em você. Chamado não é o que você faz para Deus. Chamado é quando você entende que você é sacerdote, tem relacionamento com Deus e deixa Deus fazer em você. Isso é chamado. Chamados a ser sacerdote. Quem está entendendo isso diz aleluia. Sacerdote tinha relacionamento pessoal com Deus. Isso continua de pé, irmão. Ah, pastor, é do Velho Testamento. Continua vigente. Eu vou te mostrar no Novo isso. Continua vigente. Quem está entendendo diz aleluia. Adão e Eva não precisavam do sacerdócio, pois eles tinham relacionamento pessoal com Deus. O homem não havia pecado ainda. Quem lembra da história? Amém? O que a Bíblia diz? Que Deus vinha na viração do dia fazer o quê? Me ajuda a fazer o quê? Pedir sacrifício do homem? Pedir para o homem matar um cordeirinho, alguma coisa? Fazer o quê? Relacionamento. Adão e Eva, eles tinham essa função, relacionamento com Deus. Eles não precisavam de um sacerdócio. Por quê? Porque eles já tinham, antes do pecado, um canal de relacionamento com Deus direto. Mas aí você conhece a história. Adão e Eva pecam. E aí o que acontece? Deus vem no jardim e faz uma pergunta para Adão. Deus, na verdade, faz um chamado a Adão. Presta atenção, deixa eu te falar algo. Quando a gente estuda alguns princípios da teologia, vai ter a lei da primeira menção. Diga comigo: lei da primeira menção. O que significa, pastor? A primeira vez que algo foi mencionado na Bíblia, ele vai direcionar todas as outras vezes que aquela palavra aparecer. E sabe qual é a primeira vez que a palavra chamado aparece? Lá no Éden, quando Adão e Eva pecam. A Bíblia diz que Deus vem no jardim, agora não mais para ter relacionamento, porque o homem tinha pecado. Deus vem no jardim e faz uma pergunta. Qual é a pergunta que Deus faz para Adão? Adão, aonde você está? O que Deus estava fazendo com Adão? Chamando. Diga comigo: Deus estava chamando Adão. Quem está entendendo isso? O primeiro chamado da Bíblia não é Deus falando para o homem fazer alguma coisa. Estava chamando o homem para voltar para um lugar que o homem tinha caído. Chamado não é aquilo que fazemos. Chamado é um relacionamento que desenvolvemos com Deus. Quem está entendendo isso diz aleluia. Isso é chamado. Por isso, tem gente que fica: eu não sei se eu tenho chamado ou não. Você tem um chamado. Olha para o irmão lá e fala assim: você tem um chamado, com certeza. E o seu chamado é ter relacionamento com Deus.
Quem está entendendo isso diz aleluia. Mas Adão e Eva pecam. Deus vem ao jardim e faz o quê? Deus ensina um sacrifício sacerdotal para Adão. E qual é o sacrifício sacerdotal? A Bíblia diz que Deus pega um cordeiro, mata como sacrifício pelo pecado, e pega as roupas do cordeiro e coloca sobre Adão e Eva, cobre Adão e Eva. Nisso Deus estava ensinando: olha, você pecou, mas através do sacrifício do animal, você vai poder ter um relacionamento comigo outra vez. Quem está conseguindo entender diz aleluia. Então em Adão nós vemos um sacerdócio individual. Em Jó nós vemos um sacerdócio familiar. A Bíblia diz que Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos, se por acaso eles tivessem cometido algum pecado. Então era um sacerdócio familiar. Em Noé vemos também um sacerdócio familiar. Em Jetro vemos um sacerdócio tribal, ele oferecia sacrifício pela tribo. Em Moisés vemos um sacerdócio nacional, ele oferecia sacrifício pela nação. Em Arão, o irmão de Moisés, vemos um sacerdócio profissional, ele profissionalizou a profissão de sacerdócio, se assim podemos dizer. Em Cristo vemos um sacerdócio universal, diz aleluia. Aleluia. E aí em Pedro nós vemos o sacerdócio de todo cristão. 2 de Pedro 2,9 vai dizer assim, coloca para mim, 2 de Pedro 2,9, leia comigo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você viu que o sacerdócio ele foi crescendo, aumentando. Começou individual, se tornou familiar, foi tribal, foi nacional. Depois ele se tornou o sacerdócio universal de Cristo. E por fim o Cristo devolve o sacerdócio a todo cristão. Olha para quem está do lado e fala assim: devolveu para você, irmão. Fala assim: você é sacerdote real. Uau! Quem está entendendo diz amém. O que é sacerdócio? Um chamado a ter relacionamento com Deus. O que é sacerdócio? Um chamado a ter relacionamento com Deus. Quem está entendendo isso diz amém. O chamado é para religar. É o vértice da cruz. Não tem a cruz? A cruz ela é assim, né? Ela tem uma estaca grandona no meio e a outra nas laterais. Quem sabe do que eu estou falando? Só que você já reparou que a estaca central, o vertical, ele é maior do que o horizontal? Por quê? Porque o vertical significa o sacerdócio, ou seja, a sua ligação direta com Deus. Quem está entendendo isso diz amém. E o horizontal da cruz significa o quê? Diga comigo, vocação. Diga comigo, ministério. Significa que o seu sacerdócio, a sua ligação com Deus, tem que ser maior do que o seu ministério. Você não entendeu isso não, irmão? Eu vou tacar o microfone na sua cabeça, ver se destrava e vai. Significa que o seu sacerdócio, a sua ligação com Deus, deve ser maior do que o seu ministério, do que o seu chamado, do que a sua vocação ministerial. Aquilo que você é em Deus sempre deve ser maior. Quem está entendendo isso diz aleluia. O chamado é vertical, é você se conectar com Jesus, e isso é pessoal. Chamado é você se conectar com Jesus. Você foi chamado para isso. O homem foi desconectado de Deus por causa do pecado. Deus chama o homem outra vez para se conectar a Ele. O chamado é para você se conectar com Deus. Isso nada mais é do que o seu sacerdócio em ação. Só os homens aí, digam comigo, amém. Você deve exercer o sacerdócio familiar. Isso aqui fica para uma outra conferência de família, tá? Seu sacerdócio familiar. Você é o esteio da sua casa, você é o exemplo
da sua família. Sua família vai orar o tanto que você ora, sua família vai buscar Deus o tanto que você busca, sua família vai ser apaixonada por Deus do tanto que você é. Agora não sei se você diz amém ou se você diz misericórdia. Porque sobre o homem, sobre o marido está o sacerdócio familiar. Além do seu sacerdócio individual, está o seu sacerdócio familiar. Você é responsável pela sua família. Quem está entendendo isso diz aleluia. Quando eu estou conectado na videira, eu dou fruto. Fruto é a parte horizontal, amém? Conectado é o sacerdócio, está conectado em Deus. E o fruto, pastor? Fruto é a parte horizontal, é a vocação, o ministério, aonde vai entrar os dons espirituais. Quem está entendendo até aqui diz amém. Vocação, a vocação é o fruto que você dá por estar ligado a Cristo. Diga isso comigo, vocação é o fruto que eu dou por estar ligado a Cristo. É simples o negócio, irmão. Chamado é vertical. Vocação é horizontal. A vocação horizontal é porque você toca as pessoas. A vocação é resultado do vertical, do tanto que você está conectado a Deus. Você está entendendo isso? Quem está entendendo diz amém. Quem está conectado com Cristo dá fruto. O fruto tem dois aspectos. Primeiro, aquilo que Deus faz em mim. Diga isso, o que Deus faz em mim. Isso fala da nossa conversão pessoal. Isso fala da transformação da alma aí para o pessoal da teologia do reino, amém? Da transformação da alma, da disciplina da alma, conversão pessoal. E o segundo aspecto do fruto é aquilo que Deus faz através de mim, amém? Então o fruto é aquilo que Deus faz em mim, mas também é aquilo que Deus faz através de mim. Nós já vamos chegar nos dons, tá? Você só precisa entender isso primeiro. Então o que é o fruto? Fruto nada mais é do que a consequência de você ter um sacerdócio alinhado em Deus. Quando o seu sacerdócio está alinhado em Deus, quando você está conectado com Deus, a sua vocação, que é ministerial, ela vai fluir automaticamente. E nisso, irmão, vai vir dotada de dons, para que você possa cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Está ficando claro? Estou conseguindo ser claro ou não? Preciso voltar e repetir tudo? Podemos seguir o baile? Então vamos lá. Então vamos lá, estou quase chegando nos frutos aqui, nos dons. Chamado, diga comigo, chamado é inegociável. Por quê? Por quê, Vaz? Me ajuda? Porque é o seu relacionamento com Deus. Chamado, quando você fala assim, eu tenho um chamado, sim, você tem. Chamado é o seu relacionamento com, que nada mais é do que o seu sacerdócio. Isso é inegociável. Não abra mão disso, não negocie isso, porque a sua vocação depende do seu sacerdócio. A sua vocação depende da sua ligação com Deus. Então, chamado é inegociável, vocação se revela. Diga comigo, a minha vocação vai se revelar na medida que eu exercer o meu sacerdócio. Quanto mais você exerce o sacerdócio, que é estar ligado com Deus, a sua vocação vai se revelar naturalmente. Você começa a exercer você vai e se converte. Aí você ouve sobre o sacerdócio, você começa a se conectar com Deus, começa a gastar tempo, começa a passar tempo com Deus, mergulhar na palavra, mergulhar nas escrituras, você começa a se alimentar de Deus, o vertical da cruz está conectado com Deus. O que vai acontecer? A sua vocação vai se revelar. Você não vai ficar igual um maluco. Eu fui chamado para quê? Pastor, para que eu fui chamado? Acho que é a pergunta que o pastor mais escuta, irmão. É ou não é, pastor? Pastor, eu fui chamado para quê? Você foi chamado para ter relacionamento com Deus. Aí o irmão fala, não, pastor, eu quero saber o que Deus me chamou para fazer. Deus te chamou, a única coisa que Deus te chamou para fazer, que é você que faz, é ter relacionamento com Ele.
E o negócio aí que você está falando, pastor, da vocação, não, isso aí não é você que faz. Olha para quem está lá e fala, não é você que faz. Fala, se revela, enquanto você faz o seu sacerdócio. Está entendendo isso? Você não consegue fazer a sua vocação, é pesado demais, irmão. É impossível você fazer na força do seu braço a sua vocação. O que eu faço? Que é uma decisão minha: sacerdócio, tempo com Deus, mergulhar na palavra, mergulhar na presença, passar tempo com Deus, orar em outras línguas. Isso é o meu sacerdócio sendo restabelecido. Quando eu faço isso, a minha vocação, ela flui de forma natural. É mais simples, lá no Mato Grosso a gente fala assim, é mais simples que tomar doce de criança, irmão. Mas tem umas crianças que não é simples tomar doce delas não, que elas seguram no pirulito e não te dá. Mas é simples, é que a gente, quando eu digo a gente, eu não estou dizendo aqui na Koinonia, mas o cristão, ele é ganho com essa frase, olha, Deus tem um chamado para a sua vida, sim ou não? Vem que Deus tem um chamado poderoso, só que a gente entende e deixa subentendido que esse chamado não é a pessoa ir para Deus, é a pessoa fazer alguma coisa para Ele. E você não foi chamado para fazer nada para Deus, irmão. Vou ter que frustrar você nessa noite. Você não foi chamado para fazer nada para Deus. Se você fosse chamado para fazer algo, significaria que Deus tem uma necessidade, e Deus não tem necessidade nenhuma. Nenhuma. Não entendi, pastor. Impossível. Se você não estabelecer o seu chamado. Por quê? Porque a Bíblia já começa dizendo que muitos são chamados. Ou seja, o chamado é a base. Porque chamado não é o que você faz para Deus. Aí eu volto a falar, é aquilo que você deixa Deus fazer em você no seu tempo com Deus através do sacerdócio. Porque para a sua vocação fluir, Deus vai ter que tirar algumas coisas de você. Então chamado não é o que você faz para Deus, é o que você deixa Deus fazer em você. Tem coisas que Deus quer tirar daí, que não tem como a sua vocação fluir enquanto essas coisas estiverem aí. E Deus está dizendo, eu estou te chamando para você viver o seu sacerdócio, para que eu possa fazer em você. Aleluia! 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 Quem está entendendo isso de verdade, diz amém. A gente entendeu errado. A gente ouviu que a gente tinha um chamado e a gente mal chega no Evangelho. A gente já quer saber, Deus me chamou para ir para as nações, Deus me chamou para ir lá fazer tal coisa, Deus me chamou para ir lá. Antes de Deus te chamar para ir lá, Deus te chamou para vir aqui e gastar um tempo com Ele. Que é uma base disso no Novo Testamento. A Bíblia diz que Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por que está cansado e sobrecarregado? Porque você está tentando fazer na força do seu braço aquilo que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer fluindo em você. E aí sabe o que acontece? A gente fica cansado e sobrecarregado, e aí vem Jesus no Novo Testamento e faz outro chamado, que na verdade não é outro, é o mesmo chamado do Éden. O que Deus falou para Adão no Éden? Adão, aonde você está? Eu estou te chamando, você está na onde? Vem! Jesus vem e faz o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, porque ele é suave. E diz assim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tem aquela alma atribulada, eu tenho que fazer para Deus, eu tenho que fazer para Deus, eu tenho que fazer para Deus. Não, irmão, você tem que ir para Deus. Quem faz é Deus em você. É impossível o homem fazer alguma coisa para Deus. Quem faz é Deus através do homem. Isso é chamado sacerdócio.
e vocação. A gente gasta muito tempo tentando saber qual é a nossa vocação e esquece que ela é uma consequência do sacerdócio que nós exercemos em Deus. Se você ainda não descobriu a sua vocação, é porque o seu sacerdócio está precisando de atenção. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: se você ainda não descobriu a sua vocação, é porque o seu sacerdócio está fraco. Está fraco. Chamado é inegociável. Por quê? Porque ele é a sua conexão com Deus, irmão. Sem chamado não existe vocação. Ah, pastor, mas eu tenho certeza que Deus me chamou para isso. Mesmo eu não exercendo o meu sacerdócio, eu sei qual é a minha vocação e eu vou fazer. Olha, presta atenção nisso aqui. Mesmo que você faça a sua vocação, sem que você tenha um sacerdócio firmado, uma conexão com Deus, um tempo com Deus, sabe o que acontece? É você fazendo na força do seu braço. Recompensa zero, nenhuma, nada, nada. Porque não foi Deus que fez em você, foi você que fez na força do seu braço. E nós só seremos recompensados. Presta atenção, irmão. Eu sei que não é seminário sobre o reino, mas não tem jeito, né? Uma coisa vai ligando a outra. Você não vai ser recompensado pelo que você faz. Você vai ser recompensado por aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem uma diferença. Tem gente fazendo um monte de coisa, mas não foi Deus que chamou. Tem gente até fazendo o que Deus chamou, mas sem Deus. E não é você que faz, é Deus que faz através de você. Quem está entendendo isso diz aleluia. Chamado é inegociável, porque a sua conexão com Deus é onde o seu sacerdócio é firmado. Vocação se revela a partir do sacerdócio. E a profissão? Profissão do dia a dia. A profissão é você que escolhe, sim ou não? Sim ou não? Mas quando eu entendo o meu sacerdócio, entendo a minha vocação, eu tenho a opção de escolher uma profissão que tem a ver com tudo isso. Está entendendo? Quem está entendendo diz aleluia. A pessoa que é secular, que é a pessoa que é do mundão aí, que está perdido, ela é profissional em alguma coisa, amém? Em alguma área, ela é profissional em alguma coisa. Ela pouco sabe da sua vocação, ou às vezes nem sabe, e muito menos possui um sacerdócio. Ou seja, o mundo delas é invertido. Enquanto o nosso mundo é sacerdócio, estar ligado com Deus, vocação que se revela, e a profissão que eu faço, no mundo as pessoas fazem totalmente invertido. Primeiro é a minha profissão, que é o mais importante de tudo. Eu nem sei da minha vocação direito, e muito menos sei que existe um sacerdócio para mim exercer sobre a terra. Que nós não sejamos dessa maneira, que a gente não abra mão do sacerdócio, pois ele é o nosso chamado extraordinário em Deus, aonde através dele a nossa vocação vai se revelar, aonde nós iremos cumprir o nosso propósito, daquilo que Deus nos chamou para fazer. Quem está entendendo diz amém? Depois dessa pequena introdução sobre sacerdócio, chamado e vocação, eu quero falar com vocês sobre dons do Espírito. Tem alguém animado ainda? Aleluia. Então abra sua Bíblia comigo. Eu falo assim porque lá na Graça lá na igreja a gente fala assim: abra sua Bíblia. Irmão, o pessoal dá um grito na cadeira. Vocês vão ir lá, vocês vão ver. Eles dão um grito assim, joga a cadeira para cima, uma loucura. Pensa é um povo apaixonado pela palavra. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Vai ser uma leitura um pouquinho longa, porque eu preciso ler aqui sobre os dons, para que eu possa te explicar. Então agora você entendeu o seu sacerdócio, que vem através do seu chamado, amém? Esquece, seu chamado não é tocar, não é pregar, seu chamado não é ser pastor, seu chamado não é cuidar do estacionamento, seu chamado não é ser líder dos diáconos ou diácono, nada disso, isso não é chamado. Deus não chamou, estou te chamando para ser um pastor, estou te chamando para ser um cuidador do estacionamento, não existe isso, estou te chamando para você ser um ministro, um cantor, não. Chamado é universal, é para todos. Chamado é
para conectarmos com Deus novamente. Isso é sacerdócio. Através dessa conexão vem a vocação. Depois da vocação vem o propósito de Deus manifesto sobre nós. Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios 12, 4. Esse horário aqui está certo, Danilo? Então desliga esse trem aqui, esse trem vai me... Já que ele correu desse tanto... Vamos lá, 1 Coríntios 12, 4. Quem encontrou aí diz amém. Quem vai no telão diz aleluia. Diz assim: há diferentes tipos de dons. Amém? Deixa eu falar aqui. Falamos sobre chamado, falamos sobre sacerdócio, falamos sobre vocação, e agora vamos falar sobre dons. Diga comigo, dons. Amém? E até isso a gente fala errado, que o irmão vai e toca teclado ali maravilhosamente bem, a gente fala assim: nossa, o irmão tem um dom de tocar teclado. Não existe dom de tocar teclado, irmão. Amém? Dons são espirituais. Amém? Ele pode ter um talento, ele pode ter uma inclinação para aquilo, mas dons são os dons do Espírito que a Bíblia trata. Amém? Eu sei que às vezes a gente só usa o termo errado, mas é só para você entender. Vamos lá. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Isso aqui é a base para aquilo que eu te falei no começo, lembra? Falei que tem os dons de Deus, os dons do Espírito e os dons de Cristo. Vamos ler de novo para você pegar aí, que a Bíblia é assim, você deu uma piscadinha, você perde o... Presta atenção, ó. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o dons do Espírito. Amém? Concorda? Estamos juntos? Há diferentes tipos de ministérios. Quais são os dons ministeriais? Os 5 de Cristo, amém? Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor, ó, já mudou. Mas o Senhor, está falando de Jesus. O Senhor é o mesmo, ou seja, dons ministeriais, os dons de Cristo, os 5 ministérios que Jesus deu para a igreja. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Os dons de Cristo, dons do Espírito, dons de Cristo e os dons de Deus. Versículo 6, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Para que serve os dons do Espírito? Para dizer que você é mais espiritual que o irmão do lado? É, irmão? Para dizer que você é mais espiritual, que você é mais, como é que eu posso dizer? Mais especial. Obrigado, pastora. Eu não ia falar isso, eu ia falar outra coisa. Que você é mais especial que o irmão, sim ou não? Ah, eu tenho o dom de discernimento de espírito, você não tem. Lero, 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 lero. É isso aí, irmão? Não. Para que? É até ridículo, né? Mas faz parte. É a parte didática do negócio. Você não vai esquecer nunca mais disso. Nem eu. Para que serve os dons? Vamos ler de novo. A cada um, porém, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. É para a edificação de todos. Aquilo que Deus colocou em mim, o dom que Deus colocou em mim edifica a sua vida. O dom que Deus colocou em você edifica a minha, e assim sucessivamente. Os dons do Espírito são dado para que haja o bem comum, para que a gente possa edificar uns aos outros. Versículo 8. Pelo Espírito, a um é dada palavra de sabedoria. Vou explicar cada um disso aqui para vocês, tá? Se o tempo deixar. Pelo Espírito, a um é dada palavra de sabedoria. Diga, palavra de sabedoria. Esse dom aqui eu acho top, irmão. Amém? Depois eu vou explicar para vocês. A outro, a palavra de conhecimento. Diga, palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro, a fé. Diga comigo, dom da fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Diga, dons de curar. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. Diga, poder para operar milagres. A outro, profecia. Diga comigo, dom da profecia.
Há outro, discernimento de espírito. Diga, discernimento de espírito. Esse dom também é show de bola. Há outro, variedade de língua. Diga, variedade de língua. Dá uma pausa aqui, tem gente que acha que o dom de variedade de língua é aquela pessoa que fala um monte de língua enrolada, não tem? Que ele faz um misto assim, ele parece que ele tem vários, como é que posso dizer? Vários dialetos, né? Vários fonemas, e fala, a pessoa fala, uau, aquele irmão tem variedade de língua. Não tem nada a ver com isso, irmão, vou explicar para você, amém? Ainda há outro, interpretação de línguas. Diga, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Diga comigo, são 9 dons. 9 dons do Espírito, amém? 9 dons do Espírito. Esses 9 dons, eles são divididos em 3 categorias, e eu vou usar essa divisão para poder facilitar a explicação para vocês nessa noite. Ainda tem alguém com fome e sede aí? Diz amém. Já deu uma diminuída, né? Faz parte, vai avançando o horário e vai diminuindo mesmo. Vamos de novo? Tem alguém animado ainda? Diz amém. Voltou. Vamos lá. Dons são capacitações do Espírito Santo. Não se pode adquiri-lo em lugares, faculdades, colégios, curso. Vou fazer um curso com o coach tal para mim poder aprender, fluir nos dons. Não existe isso. Os dons é capacitação do Espírito. Quem é que dá? O Espírito. Qual é a finalidade? O bem comum, a edificação mútua uns dos outros. Quem está entendendo até aqui diz amém. Os dons funcionam. Deixa eu dar uma explicação antes de nós entrarmos na explicação individual deles. Os dons funcionam igual a sua casa. Presta atenção. A sua casa é cheia de eletrodomésticos, sim ou não? Tem não, irmão? Eletrodoméstico lá? Então responde, Vaso, me ajuda. Amém? Cheio de eletrodoméstico, televisão, ferro de passar, geladeira, ar-condicionado. O que mais que tem lá? Máquina de lavar, micro-ondas, televisão, air fryer. O que mais? Torradeira, forno elétrico, cheio de eletrodomésticos. Amém? Você já reparou que cada eletrodoméstico tem funções diferentes? Sim ou não? A televisão, você senta para assistir um filme, passar um momento agradável ali, uma informação, um jornal. A air fry você coloca tudo para fritar nela, né, para você se alimentar. O chuveiro faz a água esquentar. O ar condicionado faz a temperatura gelar. O que mais? A máquina de lavar lava a roupa suja. O que mais? O aspirador tira a sujeira do chão. Qual que é o nome? O robozinho. Tem um robozinho que limpa a casa. Quem tem robozinho em casa aí? Rapaz, tem um pessoal que tem um robozinho. Minha mulher fica pedindo um robozinho desse. Em nome de Jesus vai dar certo. O ferro de passar deixa você alinhado, bonitinho, sim ou não? Você percebeu? Funções diferentes. Enquanto um gela, o outro esquenta. Enquanto um limpa, o outro lava. Enquanto um seca, o outro molha. Porém, a mesma energia faz todos os eletrodomésticos funcionarem. A energia é a mesma. As funções são diferentes. Diga comigo, a energia é a mesma. Funções são diferentes. A mesma energia, olha que loucura. A mesma energia que faz o ferro esquentar, faz o ar-condicionado gelar. Que loucura. Já parou para pensar nisso, Vaso? A mesma energia que faz a geladeira conservar os alimentos, faz a air fryer assar os alimentos. Olha que inversão. Parece que tinha que ter uma energia só para o gelado e uma energia só para o quente, sim ou não? Presta atenção, a energia é a mesma. O que muda é a configuração em cada eletrodoméstico. Por isso que a Bíblia vai dizer no final aqui, que é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Os dons são como os eletrodomésticos. Existem variedades de dons, cada um em cada situação, para fins específicos, mas é uma só energia, que é o Espírito Santo, que faz todos funcionarem, que faz todos ligarem, que faz todos estarem conectados.
Então não tem como você olhar, não tem como a air fryer olhar para a geladeira e falar: eu sou melhor que você, porque eu asso a carne. A geladeira olha e fala assim: você assa, mas quem preserva a carne sou eu. Fica na sua então, porque a mesma importância que você tem assando, tem eu conservando. A mesma energia que faz o ar-condicionado gelar, faz o ferro de passar a esquentar para passar a roupa. E não tem como eles conflitarem entre si, dizendo que um é melhor do que o outro. Cada um é essencial naquilo que foi chamado para fazer. Cada dom do Espírito Santo, ele é essencial para a função que ele foi designada. E eu quero ensinar para você agora a identificar os dons espirituais na sua vida. Quem quer aprender diz amém. Vamos lá. Então, se você estiver anotando, enfim, os dons estão subdivididos em 3 categorias. Essa subdivisão é humana, tá? Lá no texto não é desse jeito, mas humanamente falando fica melhor para você compreender quando eles estão subdivididos, tá bom? Então, eles estão subdivididos em 3 categorias. Diga comigo: dons de revelação. Está fraco. O que aconteceu com vocês, irmão? Vamos lá, dons de revelação. Você está anotando isso, Vaso? Tá mesmo? Vigia, viu, santo? Eu vim de lá aqui para você falar isso aqui, para você não guardar depois, vai dar ruim. Dons de revelação, quais são? Vamos lá. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Esses são dons de revelação. Você só pode fluir neles através de revelação. Deus revela para você. Eu vou contar para você uma experiência já sobre isso. Segunda categoria, dons de poder. Diga comigo: dons de poder. Quais são os dons que entram na categoria de dons de poder? Diga comigo: dom da fé. E esse dom da fé é diferente daquela fé. A Bíblia diz que para cada um Deus deu uma porção de fé. Amém? Essa é a fé que você usa para crer em Jesus. Amém? Diga comigo: a porção de fé que eu recebi de Deus é a que eu uso para crer em Jesus. Ponto. Isso aqui não é a mesma coisa. Isso aqui é um dom, é algo específico que Deus dá para uma atuação específica que nós vamos ver. Então vamos lá. Na categoria de dons de poder está lá dom da fé. Amém? É a primeira. Dons de curar. Ok? Segunda, operação de milagres. Terceira. E a terceira subdivisão aqui dos grupos são os dons de palavra, ou os dons da fala. Está aqui, é utilizado fala para poder operar nesse dom. Dons da palavra, de palavra. Primeiro, é o dom de profecia. Amém? Segundo, dons de variedade de línguas. Diga comigo: variedade de línguas. E terceiro, dons de interpretação de línguas. Amém? Ficou claro até aqui? Eu quero seguir agora. Ai, gente do céu. Quem pode me dar 30 minutos? Quem pode dar 30 minutos? De verdade, quem pode, levanta a mão. 30, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, 3. Só essas 6 pessoas aqui que deu os 30 tá bom. O restante eu vou usar amanhã, o tempo que você deu, tá? Vou usar só desses 6 aqui e amanhã nós usamos o resto. Então vamos lá. Dons de revelação. Vamos começar por aqui. Palavra de sabedoria. Esse é o primeiro. Eu quero dar para você as definições. Pastor, depois eu envio para você esse PDF, se você quiser mandar para o pessoal. É muita coisa, a gente não vai ter tempo de vir em cada referência, não vai dar. Então eu vou dar meio que um geralzão aqui, tá? Diga comigo: palavra de sabedoria. E eu vou contar isso aqui, eu vou contar um testemunho que eu tive sendo usado por Deus através desse dom. É uma revelação seguida de conselho. Qual a diferença de palavra de sabedoria para palavra de conhecimento? Palavra de sabedoria, ela vem um discernimento, uma inspiração seguida de um conselho. Ou seja, Deus vai mostrar uma situação e Deus vai dar um direcionamento para você dar à pessoa. É um conselho. E eu vou já dizer como isso opera. É uma revelação seguida de um conselho. É um fragmento de sabedoria divina comunicando com um propósito. Não é sabedoria natural. Amém?
Lá em Tiago 1,8 vai falar sobre sabedoria natural. Não, não é essa. É uma sabedoria divina, porque Deus te faz saber de coisas através da palavra de sabedoria que era impossível você saber. Quem está me entendendo aí diz amém. Como se manifesta o dom de palavras de sabedoria? Diga comigo, por meio de visões. Isso está lá em Atos 9, 10 a 16, não dá tempo de ler. Por meio de revelação interior, lembra? Testemunho interior. Acontece. Está lá em Atos 27, 9 e 11, 3, não dá tempo de ler. Sua manifestação no Antigo Testamento, José no Egito com os irmãos, quando ele tem um sonho, revelando os planos dos inimigos, enfim. Sua manifestação no Novo Testamento, Ágapo e Tiago. Não vai dar tempo de a gente ler todas essas referências, é muita coisa, porque eu quero pelo menos dar uma pincelada aqui, pelo menos um pouquinho em cada um dos 9 dons. Mas deixa eu contar um exemplo para você que você vai conseguir entender. Estava eu um certo dia na igreja, bem no começo da igreja, eu estava lá orando, e aí um irmão me liga: pastor, eu estou com o irmão aqui que ele está divorciando da mulher, e ele está desesperado, está maluco, está doido, o senhor ora por ele? E eu não gosto muito de orar para casamento, quando a vaca foi para o brejo já, irmão, porque daí já foi para o brejo a vaca, não tem mais o que você fazer, porque casamento eu acredito que é uma construção, amém? Diga comigo, casamento é uma construção. Casamento é uma construção. Então, quando o negócio já foi para o brejo, irmão, só um milagre de Deus para poder tirar daquela situação. Ele me liga: pastor, tem como orar por ele? Eu falei: rapaz, ele nem era da igreja, o irmão era da igreja, esse amigo dele não. Eu falei: tá, pede para ele vir aqui, já que ele está tão desesperado, não vou nem orar por telefone, fala para ele vir aqui que eu vou orar por ele. E ele trouxe, passou uns 10 minutos, ele chegou lá, chegou com o irmão: ô pastor, o que aconteceu? Me contou a história e tal, minha esposa está distante e tal, falando em separar, né, mandou eu embora de casa e tal. E eu falei assim, expliquei para ele, falei: cara, casamento é uma construção, você deve estar errando em muita coisa, vamos pedir Deus sabedoria para você consertar isso aí, e misericórdia para ela poder ver isso e tal. E comecei a orar por ele. Ele estava da minha frente, coloquei a mão no ombro dele aqui. Eu comecei: pai, em nome de Jesus, dá sabedoria para o teu filho. Na hora que eu comecei a orar, irmão, é uma coisa de louco, porque é como se o meu cérebro tivesse dividido na hora. Eu estava entendendo e fazendo a oração por ele, e do meu lado direito eu comecei a ver uma visão. Eu vi uma pessoa, uma mulher indo numa encruzilhada, e eu sou meio cético para essas coisas, eu preciso falar isso para vocês. E eu vendo aquela situação, enquanto eu orava, eu não parei a oração, e eu vendo a visão. A mulher foi na encruzilhada, cheia de mato, uma encruzilhada, e fez um trabalho de macumba para eles. E eu percebi que era um trabalho para destruir o casamento dele. E eu orei e tal, não falei nada daquilo. Por quê? Sabedoria. Falei: imagina, eu estou vendo a visão, eu já começo a falar: olha, eu estou vendo, Deus está me mostrando, um trabalho foi feito. Não, irmão, calma, segura a emoção, vaso, porque você não sabe se aquilo você está passando mal e está vendo coisa, ou se de fato Deus está mostrando para você. Você precisa ir checando as informações, amém? Terminei a oração por ele, parei e falei assim: deixa eu te fazer uma pergunta, como é que está esse negócio de vocês? Não, pastor, estamos brigados e tal. Perguntei para ele assim: por acaso entrou alguém novo na vida de vocês por agora? Porque eu não podia chegar e falar assim: Deus me mostrou, eu vi uma pessoa fazendo, porque não funciona assim, amém? Porque você pode errar, eu já vi pessoas errando terrivelmente quando faz isso. Então a gente tem que ter sabedoria, vai checando as informações que você viu, não tem problema nenhum, isso é sabedoria para você operar no dom. Você teve uma visão, teve uma intuição, um pressentimento, pergunta para a pessoa: olha, na hora que eu estava orando, eu vi isso, faz sentido para você? Quem está entendendo diz amém? Amém? Faz sentido para você? E aí você vai trabalhando com a informação que ela te der. Não faz sentido. Então, e aí eu estava orando e eu vi mais isso, faz sentido? Amém? Dessa forma que você opera, para você não ir direto, irmão, e não quebrar a cara, tá? E aí eu falei para ele: entrou alguém? Entrou, pastor, a gente começou a fazer um crossfit, e tem uma moça da academia lá que está muito próximo de nós. Eu falei: bacana. Eu falei assim: por acaso? Ele falou: mas por quê? Eu falei: não, por nada, nem falei que eu tinha tido a visão. Eu falei: por acaso vocês têm cachorro? Ele falou: tem. Eu falei: por acaso passou mal esses dias? Ele regalou o olho desse tamanho e sentou na cadeira assim, falou: pastor, eu tirei ele da veterinária ontem, quase morreu. Como que você sabe disso? Eu falei: calma que tem mais.
Aí eu comecei a pegar corda, falei, calma, calma que tem mais. Eu falei, na hora que eu estava orando por você, eu vi uma mulher indo numa encruzilhada, fazendo um trabalho de macumba para destruir o seu casamento. Eu falei, isso que está acontecendo lá não é natural, é espiritual. Eu falei, e se Deus revelou, é porque Deus quer destruir isso, que Deus quer desfazer isso, Deus não é fofoqueiro. Então é uma palavra de conhecimento, Deus mostra e dá um direcionamento do que se deve fazer. Quem está entendendo diz amém. Isso é palavra de sabedoria. E eu falei, já que Deus mostrou, é porque Deus quer desfazer. Vamos orar agora com o direcionamento que Deus deu e vamos repreender. Amém? Amém. Coloquei a mão nele de novo. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo esse trabalho feito. E dentro da minha oração, bem comedida ali, bem restrita, equilibrada, né? Repreenda esse mal, vai embora da casa dele, da família dele, tal. Aí dentro do negócio ainda perguntei para ele na conversa, falei assim, por acaso ela deu algum presente para vocês? Ela disse assim, ela deu um monte de presente para minha esposa, porque o trabalho ele precisa de ponto de contato, ou seja, para que a pessoa possa destruir a sua casa, ela tem que dar um presente, ela tem que dar alguma coisa que esteja lá dentro da sua casa, para que tenha esse ponto de contato. Amém? Mundo espiritual funciona por ponto de contato. E eu tive o entendimento que aquela mulher fez o trabalho não porque ela queria ele. E eu falei isso para o marido dela, falei assim, uma menina fez um trabalho, mas não é porque ela quer você não, ela está querendo é a sua esposa. Eu falei, ela fez o trabalho porque ela quer ficar com a sua esposa. Sangue e fogo. Fala, está amarrado, Jesus, está amarrado, Satanás. E aí falei, mas já que Deus deu o direcionamento, vamos orar, vamos quebrar. Coloquei a mão dele de novo e comecei a orar, bem tranquilo, repreendo, em nome de Jesus, sai da vida dele, declaro a restauração desse casamento. No meio da oração, irmão, fui tomado por Deus, e eu comecei a ver a minha boca falar coisa que eu não queria falar, de verdade. E eu acredito que nesse momento entrou o dom da fé, falando coisas que iriam acontecer, irmão, porém que jamais, em hipótese alguma, eu falaria. No meio da oração eu comecei a falar assim, e essa menina que fez esse trabalho, vai te procurar em poucos dias, e vai te contar tudo que ela fez, vai pedir perdão para você, para sua esposa. E eu parecia que eu estava do lado de fora de mim olhando, o que você está falando? Você vai estragar tudo. Deus revelou o trem bonitinho, você está falando que a menina vai ligar, vai pedir perdão, para com isso. E eu não conseguia parar. E eu falei, ela vai te ligar orando, ela vai te procurar, e ela vai contar tudo, para que o nome de Deus seja glorificado. Quando eu terminei a oração, eu falei, meu Deus, estraguei tudo. Falei, o que eu tinha que falar esse negócio? Que a menina vai procurar eles. Falei, ela não vai, qual a possibilidade da menina procurar? A menina nem sabia que o marido tinha descoberto. O marido só descobriu porque Deus revelou, está entendendo? Então ela nem sabia. Fui para casa aquele dia, o marido foi embora feliz da vida e tal. Fui para casa, no outro dia, tá eu lá aguando a grama, meu telefone toca. Quando eu olho o irmão, falei, bom, deve falar alguma coisa, né? Entendi, falou assim, pastor, está sentado? Falei, estou aguando a grama aqui, molhando a grama. Ele falou assim, então deixa eu te contar um negócio. Você não sabe quem acabou de sair daqui de casa? Falei, quem? A menina que fez o trabalho. Falei, você está brincando. Falei, o que ela foi fazer aí? Pastor, ela veio aqui, só esperou, ela mandou mensagem para mim, esperou a minha esposa sair para o trabalho, falou que queria falar comigo, veio aqui, me contou tudo, falou que tinha feito trabalho, falou que tinha confundido as coisas, falou que tinha dado presente para minha esposa, falou tudo, e pediu perdão, e falou que ela não queria ter feito isso. Quando ele foi me falando, eu pessoalmente me viu, sou homem de Deus, tive entendimento. Na hora, irmão, fiquei desesperado quando eu me vi falando que a menina ia procurar, porque eu não tinha a mínima condição de poder afirmar isso, entende? Mas o que é isso? A operação do dom. E Deus não pode fazer nada que não seja profetizado antes. Por isso, naquele momento, Deus me toma através do dom de profecia para profetizar. Olha, essa menina vai procurar você, vai pedir perdão, vai confessar tudo. Então Deus operou através de uma palavra de sabedoria, quebrando, mostrando aquela situação, desfazendo aquela amarra, e depois o Espírito Santo me usou como uma palavra, como o dom da profecia, profetizando aquilo que aquela menina faria, pedindo perdão para que aquilo pudesse acontecer no mundo natural. É dessa maneira que opera o dom, está entendendo? Palavra de sabedoria sempre vai ter um entendimento acompanhado de um direcionamento. Diga comigo, entendimento acompanhado de um direcionamento. Isso é palavra de sabedoria, amém? Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento.
É uma revelação, isso aqui é o segundo da primeira categoria. É uma revelação sobrenatural oriunda do Espírito Santo. É um fragmento do conhecimento divino, não é conhecimento natural. Não se manifesta. Como se manifesta? Por meio de visões, Atos 9, 10. Depois eu vou te mandar isso aqui, você lê. Por meio de revelação interior. Sua manifestação no Antigo Testamento, revelando pecados, ou seja, palavra de conhecimento. Muitas vezes Deus vem para mostrar coisas escondidas. Já vi isso acontecer demais, você já deve ter visto. A pessoa se levanta e fala: olha, ajeita isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque precisa arrumar. Se não ajeitar isso aqui, o negócio vai dar ruim. Palavra de conhecimento, Deus usando pessoas, o Espírito Santo usando pessoas. Amém? Sua manifestação no Antigo Testamento, sua manifestação no Novo Testamento, em João, em Atos, revelando pensamentos de outros. Enfim, aquele texto conhecidíssimo de Ananias e Safira, lembra? Ananias e Safira, quando ele chega, Pedro pergunta: você vendeu a propriedade por quanto, ô Ananias? Por tanto, então tá bom, porque você mentiu ao Espírito Santo, e não a homens. Vai embora com Deus, tchau, morreu. Palavra de conhecimento na hora, ou seja, algo que Deus revela imediatamente. Deus trazendo o pecado à tona para que haja um conserto. Depois vem a mulher dele, um tempo depois, acontece a mesma coisa. Palavra de conhecimento. Quem está entendendo diz amém. Amém? Agora eu vou gastar um pouquinho menos tempo para a gente não terminar tão tarde. Prometi para o pastor Evandro que até 10 horas eu acabava, né, pastor? Vamos lá. Discernimento de espírito é o terceiro da primeira categoria de dons de revelação. Diga comigo: discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Definições lá no dicionário. Significa discernimento, significa conhecer distintamente, perceber claro por qualquer um dos sentidos. Então, ou seja, o discernimento é quando você olha para uma pessoa, irmão. Isso não é algo natural. Eu já vi alguém fazendo isso e fazendo de forma natural. A pessoa olhar e julgar a pessoa. Discernimento de espírito não é sobre um julgamento, é sobre uma convicção. Deus revela, Deus mostra qual espírito está operando na pessoa. É algo muito forte isso. A pessoa tem discernimento de espírito. Ela bate o olho, ela sabe que aquela pessoa ela é maldosa de coração. Ela tem algo esquisito na vida dela. Estão entendendo? Discernimento de espírito. Isso aqui é muito útil, irmão, muito útil. Quando você vai fazer um negócio, quando você lidera algum departamento e você precisa lidar com pessoas. Por isso que os dons é do Espírito, para edificação mútua. Você está olhando a pessoa, Deus te dá o discernimento do Espírito. Você olha a pessoa como se ela fosse um queijo, todo furadinho. Você vê do outro lado, irmão. Você vê tudo. Você vê a intenção do coração. A intenção do coração da pessoa fica completamente exposta. Amém? Isso é discernimento de espírito. Não é intuição, é percepção espiritual. Diga comigo: não é intuição, é percepção. Amém? Diferente. Não estou tendo uma intuição, não. Outros dons operam por intuição. Discernimento do espírito é percepção espiritual. Como se manifesta? Por meio de visões, por meio de revelação interior. Aí tem aqui sua manifestação no Antigo Testamento, Eliseu e o seu moço. Lembra quando Naamã é curado, desce lá e ele vem, e aí Eliseu fala: não quero nada do seu dinheiro. E aí Naamã insiste, ele fala: não quero. E aí a Bíblia diz que Naamã vai embora com toda a riqueza, porque foi curado. Eliseu não quis a riqueza. A Bíblia diz que o moço de Eliseu vai atrás de Naamã e fala assim: meu senhor mudou de ideia. Ele falou que vai querer sim as coisas que você trouxe para ele. E aí o moço de Naamã, o servo de Naamã, vai lá e pega as coisas todas. Quando o servo de Naamã chega, quando o servo de Eliseu chega, Eliseu olha e fala: por que você foi atrás dele para procurar o dinheiro que eu falei que nós não queríamos? Por causa disso, porque você foi atrás dele, a lepra que está nele vem em você. O que é isso? Discernimento de espírito. Quem está entendendo diz amém. Amém? Vamos lá. Então essa é a primeira categoria, dons de revelação. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Amém? Segunda categoria, dons da fé. Lembrei de uma coisa aqui sobre esse dom da fé que eu preciso te contar também. Dons da fé. É uma fé especial, diga fé especial. Ela é diferente das demais fé.
Amém? Que às vezes você tem a fé para crer em Deus e tal, é diferente, ela é como se fosse uma injeção de fé, que Deus dá em momentos especiais. Às vezes você está passando por uma situação, enfrentando situações, e de repente você atravessa aquela situação e você nem sabe como você conseguiu acreditar que aquilo se reverteria, que aquilo mudaria. Da onde eu tirei fé? Você tirou fé de um dom que foi liberado para você sobre um momento, para aquilo que era necessário, para você atravessar uma situação. Diga comigo, da fé. Amém? É diferente da fé salvadora, tá? Que está lá em Efésios 2,9, que vocês conhecem. A fé do fruto do Espírito, amém? Da fé geral, Marcos 11, 24, é diferente. É um complemento entre o nível da nossa fé, aquele necessário para o milagre, para que o milagre ocorra. Ela nos eleva a receber o milagre. Esse dom da fé, ele te eleva a receber o milagre. Como ele se manifesta? Numa inspiração momentânea. Diga comigo, inspiração momentânea. Não tem uns momentos que parece que você tira a fé de onde não tem, irmão? Sim ou não? Você fala assim, rapaz, da onde que eu arrumei esse negócio? Aí você fica, poxa vida, teve situações lá atrás que eram muito mais difíceis e eu enfrentei e venci, passei, parece que veio uma fé sobrenatural, e hoje parece que situações mais pequenas eu não consigo lidar com elas, porque em alguns momentos é liberado o dom da fé de forma específica para algumas situações. Quem está entendendo isso? Amém? Imagina se Deus desse o dom da fé de forma direta, você poderia fazer o que você quisesse, irmão. Imagina, uma loucura, você poderia. Amém? Ela se manifesta numa inspiração momentânea, não é planejada. Sua operação no Antigo Testamento, Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra da fornalha? Está aqui o texto, depois você lê. Daniel na cova dos leões, fé, irmão, é um dom da fé. Ninguém em sã consciência fala assim, não, pode me jogar na fornalha. Não, irmão, é o dom da fé. Não, por Jesus a gente morre, pode me colocar aí. Dom da fé, algo específico, que vem para um momento específico. Amém? Pedro caminhando sobre as águas, lembra? Jesus andando sobre as águas. Pedro disse, se és tu, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. Jesus disse, vem. Naquele momento, dom da fé, Pedro sai do barco e começa a pisar sobre as águas, e ele anda, ou seja, é uma capacitação do alto, é uma fé sobrenatural para um momento específico. Deixa eu te contar uma situação que eu vivi com relação a esse negócio do dom da fé. Fomos ministrar numa cidade do interior do Mato Grosso, fica uns 500 quilômetros, 400 quilômetros de Cuiabá. E antigamente eu acabava o culto, eu gostava de ir embora no mesmo dia à noite. E quando eu estava vindo, eu não abasteci o carro. Cheguei ali na cidade já assim com pouco combustível. Na hora de ir embora, o tanque, o posto que a gente abastecia para ir embora, estava fechado. E aí eu olhei, tinha pouco mais de um quarto. E aí tem uma cidade que fica a 90 quilômetros chamada Nova Mutum. Eu falei para o menino que estava comigo, estava 2 irmãos comigo, falei, vamos até Nova Mutum, tem um posto 24 horas lá, já era de madrugada. Falei, a gente abastece, consegue chegar até Cuiabá. Cuiabá a gente já está em casa. Quando a gente foi, irmão, já chegamos lá em Nova Mutum, com a luz da reserva acesa. Era um Corolla, eu lembro, como se fosse nítido. Estava fazendo na estrada 7,5 no álcool, o carro. Chegamos em Mutum, fomos no posto, fechado o posto. O posto que era 24 horas estava fechado. E eu falei para os meninos, e agora? Falei, ou a gente dorme aqui, dentro do carro, ou vai para um hotel, e espera amanhecer para abastecer. Falei, ou então, vamos embora para Cuiabá. Daí eles falaram, mas não tem gasolina, como é que vai fazer? Eu falei, a gente usa a fé. Daí ele falou, e funciona? Eu falei, não sei, nunca usei. Falei, mas vamos tentar. Falei, uai, o que nós temos a perder? Falei, o máximo que vai acontecer é nós ficar no caminho. Vamos tentar. E aí nós pegamos e saímos de Nova Mutum. Só que de Nova Mutum a Cuiabá dá quase 300 quilômetros. O carro já estava na reserva, irmão. O carro já estava na reserva. E eu lembro que eu vim mascando um Trident. E aí aquela luzinha do combustível, ela é terrível, irmão, na cabeça da gente. E eu olhando aquela luzinha acesa, eu falei, meu Deus do céu. E eu falei assim, eu preciso arrumar uma maneira para mim não ficar olhando para essa luz, porque essa luz vai roubar minha fé. Eu lembro que eu peguei um pedaço do Trident assim e coloquei no painel do carro, bem onde ficava a luzinha. Falei, agora eu quero ver essa luzinha me roubar a minha fé. Irmão, só sei que eu fui descendo, tem uma serra, o carro estava marcando 7,5 no álcool, já estava na reserva quando a gente saiu, quase 300 quilômetros. Quando a gente começou a andar, irmão, andei uns 20 quilômetros, o
carro começou a aumentar, porque tem um computador de bordo que ele marca o que está fazendo no momento. Começou a aumentar, foi para 10, foi para 20, foi para 50. Nós chegamos em Cuiabá, o carro estava marcando 100 por 1. 100 por 1, diante de Deus. Os meninos ficaram loucos, ele falou: pastor, que loucura é essa? Eu falei: não sei, só sei que nós chegamos, vamos procurar um posto. 100 por 1, irmão, 100 por 1, loucura. O que é isso? Um dom da fé, liberada sobre um momento específico, e é esse mesmo dom que opera quando pessoas são curadas, quando paralíticos andam, quando mortos são ressuscitados, amém? Deus libera para usos específicos, para momentos específicos. Quem está entendendo diz amém? Então esse é a segunda subdivisão, dons da fé. A primeira é dons de poder, perdão. Primeiro é o dom da fé. Segundo dessa categoria, operação de milagres. Diga comigo, operação de milagres. Intervenção divina no curso da natureza. O que é a operação de milagre? Intervenção divina no curso da natureza. Enquanto o dom da fé recebe o milagre, presta atenção, olha a diferença. Enquanto o dom da fé recebe o milagre, a operação de milagres faz para os outros. Dom da fé faz o quê? Recebe. Dom da fé faz o quê? Recebe. Operação de milagres em favor do outro. Dom da fé, diga comigo, dom da fé opera em mim. Operação de milagres opera através de mim. Quem está entendendo diz amém. Como se manifesta? Numa inspiração momentânea, não é planejada. Sua operação no Antigo Testamento, abrindo o Mar Vermelho, parando o sol e a lua. Sua operação no Novo Testamento, transformando água em vinho, multiplicação de pães, ressuscitando mortos. Operação de milagres opera através de você em favor do outro. O dom da fé opera naquilo que é a sua necessidade. Quem está entendendo diz amém. Amém? Tem aqui os textos, eu vou mandar para o pastor. Depois estude isso, tá bom? Vai lá, vê se eu não estou mentindo, vai lá, procura lá mesmo, vai que a gente se engana. Vai lá em cada referência, vai atrás, anota, isso é muito importante. E o terceiro dessa categoria, dons de cura. Diga comigo, dons de cura. Definições: cura sobrenatural de doença não é a cura pela fé, tá bom? É outra coisa. Cura sobrenatural de doenças não é a cura pela fé. É o único dom no plural, amém? É o único dom no plural. Como se manifesta? Numa inspiração momentânea, não é planejada. Sua operação no Antigo Testamento, Eliseu e a sunamita. Lembra de Eliseu e a sunamita? O filho dela morre, ela vai até Eliseu e fala assim: ó, você me orou, Deus me deu um filho, mas agora o menino morreu. E agora eu quero que você vá lá e ressuscite o menino. A Bíblia diz que Eliseu vem, deita em cima do menino, ora sobre ele e ele ressuscita. Amém? Eliseu e a sunamita, Eliseu e Naamã, acabei de contar a história. Sua operação no Novo Testamento, no ministério de Jesus, na vida da igreja, Pedro, Filipe, Paulo, enfim, tem vários aqui. Eu preciso que você estude isso. Se a gente fosse ir aqui, referência por referência, a gente precisaria aqui de uma tarde inteira para isso, tá bom? Então vamos lá. Esse é os dons de curar. Amém? Terceira e última categoria. Quem está comigo ainda diz amém? Dons da palavra, dons que você utiliza a fala, tá? A gente fala dons da palavra, não é o dom da palavra, palavra de Deus. Dons da palavra, você utiliza a fala para poder exercê-lo. Dons da palavra, essa é a última categoria. Primeiro, dom da profecia. Diga comigo, dom da profecia. Existe uma diferença entre dom de profetizar e profeta, tá bom? A gente precisa entender isso. Amanhã, quando eu for falar dos 5 ministérios, porque os 5 ministérios é o apóstolo, o profeta, amém? Então, é um ministério. O profeta ali nos 5 ministérios, ele não é algo que vem e vai. É um encargo de Deus, amém? Fica claro isso? Ou seja, é uma função que Deus estabeleceu. Não é algo que Deus dá de vez em quando e tira, tá bom? É diferente. Então, o dom de profecia, ele vem, uma fala sobrenatural, em língua conhecida. Uma fala sobrenatural, em língua conhecida.
falar por outro. O mais importante dos dons vocais não é necessariamente preditiva, precisa predizer algo que vai acontecer, não necessariamente, tá bom? Diferentes níveis de profecia, presta atenção: fala inspirada, dons de profecia, ministério do profeta, amém? São diferentes formas de atuação. Como se manifesta? Numa inspiração momentânea dentro do conhecimento. 1 Coríntios 13, 9, a Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. É impossível profetizar sobre o que não conhecemos. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Essa profecia, através do dom do Espírito, ela vem para quê? Ela produz edificação, exortação e consolo. Diga comigo: edificação, toda a igreja, edificação, exortação e consolo, amém? Como julgar a profecia? Ela deve se cumprir pela palavra. A Bíblia nos orienta a julgar a profecia, não o profeta, amém? Julgar a profecia. Ouviu algo? Calma, irmão, não sai acreditando não, julgue aquilo, leve aquilo para a palavra, veja se tem fundamento, se tem base bíblica para aquilo. Dessa maneira nós julgamos a profecia pela palavra. Quem está entendendo? Exemplos bíblicos: Ágapo em Atos 21:10, amém? E vai ter mais alguns aqui, mas eu preciso, não dá tempo da gente entrar neles, porque senão a gente vai estourar o tempo aqui que eu prometi para o pastor, tá bom? Segundo dom dessa última categoria, dom de variedades de língua. Diga comigo: variedades de língua. É uma fala sobrenatural em língua desconhecida. Enquanto o dom de profecia é uma fala sobrenatural em língua conhecida, dons de variedades de língua é uma fala sobrenatural, porém em língua desconhecida, você não vai entender. Não é habilidade linguística, lembra que eu falei? Não é habilidade de falar quem fala mais fonemas diferentes. Não é sobre isso. Necessita ser acompanhada de interpretação. Variedades de línguas necessita ser acompanhada de interpretação. Tipos diferentes do falar em línguas: linguagem da oração, dom de variedade, sinal aos incrédulos, amém? Uso público, enfim. Aqui nós precisamos de um outro seminário sobre dons, sobre o falar em línguas. O falar em línguas ele é dividido em 4 funções, tá bom? A Bíblia diz que quem fala em línguas, ele não fala a homens, visto que ninguém o entende. Ele fala com Deus e em espírito fala mistérios. Ou seja, a oração em língua, ela edifica o seu espírito. Diga comigo: oração em língua edifica o meu espírito. Então essa é a primeira função da oração em língua. Por isso Paulo diz assim, ó: dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vós. Não significa que no dia do culto, lá no templo, ele começava a falar em línguas, não, irmão. Ele falava em línguas sozinho com Deus, seu tempo de edificação com Deus. E o que acontecia? Por ele falar muito tempo em línguas, isso trazia para ele clareza em muitas coisas, porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Essa é a primeira condição da oração em línguas. A segunda variação da oração em línguas: sinal para incrédulo. Como funciona? Você ora em línguas, Deus usa aquelas línguas estranhas para falar com o incrédulo. O incrédulo ouve na língua dele, ninguém mais entende. Todo mundo ouviu você falar, ninguém entende. Mas aquela pessoa que Deus queria falar com ela, Deus transforma aquela linguagem, irmão, em algo que somente aquela pessoa que Deus quer falar consegue entender. Está ficando claro isso? Isso é um sinal para incrédulo, ou seja, Deus toca a pessoa. Às vezes é assunto que Deus não quer expor, Deus não quer trazer isso para um conhecimento público. Então Deus fala através da língua de alguém ali, alguém sendo tomado por línguas, para Deus falar só com aquela pessoa. E aquela pessoa vai saber que Deus está falando com ele. Porque geralmente quando opera desse jeito, irmão, é algo muito específico que a pessoa entende. É algo assim que às vezes só a pessoa sabe. Então não tem como ela falar. Então é um sinal para incrédulo. Então, primeiro aspecto da oração em língua. Atenção aqui, já estamos caminhando para o final, prometo. Primeiro aspecto da oração em língua: edificação pessoal. Diga comigo: edificação pessoal.
Segundo aspecto, sinal para incrédulo. Terceiro aspecto, línguas como oração intercessória. Deus te usa, Deus te toma na oração em línguas, e parece que é algo que você não consegue controlar, mas isso não é feito de forma pública, tá? A oração em público em línguas, Paulo nos orienta, seja feito baixinho com Deus. Se falar alto, alguém tem que interpretar, porque precisa edificar toda a igreja, amém? Se falou em línguas altas, não tem interpretação, então não serviu de nada. Quero falar em línguas para edificação pessoal, posso falar baixo, só eu com Deus, estou edificando a mim mesmo, não estou atrapalhando ninguém, amém? Então, vamos lá de novo, oração em línguas, primeiro aspecto, edificação pessoal, quem ora em línguas fala com Deus. Segundo, sinal para incrédulo, Deus toma você falando em línguas, ok? Isso não precisa de interpretação, porque aquela pessoa vai saber que Deus está falando com ela, tá ok? Deus falou com aquela pessoa. Eu já vi o pastor Dave comentar uma vez que ele estava num programa de televisão, e a pessoa estava entrevistando ele, fez uma pergunta para ele, e no meio da resposta, irmão, ele deu uma rajada de língua, e começou a falar em língua, e ele olhava para a pessoa, e a pessoa fazendo sinal como quem estivesse entendendo, e ele ficou sem entender nada, porque ele falou em línguas ali, não conseguiu controlar, saiu, e aí a pessoa também, ela não entendeu, ela passou direto, e aí depois de muito tempo alguém manda um e-mail para ele dizendo: olha, eu estava assistindo aquele programa de televisão, quando de repente você começou a falar tudo, exatamente tudo da minha vida, e naquele dia eu mudei de vida, me converti porque Deus usou sua vida. Ele achou que ele estava falando em língua, nem ele tinha, porque como não tem a interpretação, nem a pessoa que fala em línguas nesse sinal, ela sabe o que ela está falando. Quando Deus faz isso, é porque Deus quer falar especificamente com uma pessoa, nem quem está falando sabe, irmão. Olha que loucura, Deus usando as ferramentas, amém? Então essa é a terceira, edificação pessoal. Segundo, sinal para incrédulo. Terceiro, uma oração intercessória, você é levado a interceder por alguém. E quarto, eu falei aqui o quarto já, edificação pessoal primeiro, sinal para incrédulo, oração intercessória. Me ajuda aí, gente, qual que é o quarto? Sumiu aqui da minha... Sumiu aqui da minha... Isso aqui eu não tenho anotado, porque isso aqui é outro... Falei ainda não, né? Mas já eu lembro. São 4 divisões. Aqui, nos dons, a Bíblia menciona apenas 2. Diga comigo, 2. Ele fala sobre variedade de línguas e o dom de línguas. Dom de línguas é para edificação pessoal. A variedade de línguas é essa pessoa que ela consegue... Ela é usada por Deus em mais de uma categoria de línguas estranhas. Amém? Fica claro? Então a variedade não é os fonemas que ela fala variado. É que Deus usa ela para falar com o incrédulo, Deus usa ela como edificação pessoal, Deus usa ela como uma linguagem intercessória por alguém, amém? Deus usa ela dentro da variedade daquilo que compõe o dom de línguas, amém? É uma fala sobrenatural de língua desconhecida, não é uma habilidade linguística, necessita ser acompanhada de interpretação. Tipos diferentes de línguas, eu falei aqui, né? Linguagem de oração, dom de variedade, sinal de incrédulos, enfim. Tem aqui as referências, por favor, em nome de Jesus, amém? Leia isso, mesmo se você não conseguir ler amanhã, mas durante a semana, pega isso aqui, vai lá em cada ponto, vai na sua Bíblia, anota, marca isso, tá? E terceiro e último aqui, terceiro dom da última categoria, interpretação de línguas. Diga comigo, interpretação de línguas. Interpretação de línguas. Como ocorre? Deus levanta uma pessoa para falar em línguas e Deus levanta outra pessoa para interpretar. Alguém já viu isso acontecer publicamente? Eu já vi, irmão, que loucura que é. E às vezes Deus usa a própria pessoa que está orando em línguas para interpretar aquilo que está sendo falado. É uma loucura, a pessoa ora em línguas e Deus dá a ela a interpretação. Ela ora em línguas, Deus dá a interpretação. Ou ela ora em línguas, Deus levanta uma outra pessoa. Ela está falando em línguas aqui, tem a outra pessoa lá interpretando aquilo que está acontecendo, amém? Depende de línguas para operar, dá o significado de uma mensagem em línguas. Então, dessa maneira, Paulo autoriza o falar em línguas público de forma audível, porque quando você ora em línguas e tem interpretação, a igreja toda é edificada, amém? Alguém está interpretando, aquilo está servindo para edificar toda a igreja. Se eu estou orando em línguas e não tem interpretação, eu devo orar baixinho comigo mesmo, porque é a minha edificação pessoal com Deus. Quem está entendendo, diz amém. Irmãos, eu queria falar mais, mas já vai ser 10 horas e eu fiz um compromisso de parar às 10.
Amém? Então se coloca de pé no seu lugar. Amanhã eu quero, em nome de Jesus, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo. Eu quero poder orar por você e deixar esses dons fluírem na medida que o Espírito Santo trazer sobre nós. Amém? Trazer isso na prática. Amanhã eu quero falar também sobre os dons ministeriais, tá bom? Sobre os dons de Cristo, o apóstolo, o profeta, o evangelista, pastor e mestre. Como isso opera? Nós vivemos em uma igreja muito pastoral, né? Tudo é pastor, pastor, pastor. Inclusive amanhã nós teremos, né, a unção pastoral da pastora Rose. A pastora Rose já é pastora, opera aqui. Amém? Foi só uma situação que na correria acabou esquecendo de fazer, mas amém, isso não diminui em nada, muito pelo contrário, ela já opera dentro disso. Nós só vamos fazer esse reconhecimento público. E também faremos sobre a vida do Leandro e da Verônica. É isso? Leandro e Verônica serão ungidos a pastores amanhã. E é claro que a gente unge a pastor, mas conforme vai exercendo a caminhada, Deus vai direcionando, conforme a gente vai exercendo a nossa vocação, conforme a gente vai exercendo o nosso sacerdócio, a nossa vocação vai sendo revelada. Amém? E amanhã eu quero poder falar mais claramente sobre os 5 ministérios, até porque é um pouquinho menos, né? Hoje eram 9, amanhã é só 5. Eu quero poder dar algumas definições e explicações, e no final poder orar por você, impor as mãos sobre você. A Bíblia nos orienta a buscar os dons espirituais. Amém? Olha para esse irmão e fala assim: a Bíblia manda você buscar os dons espirituais. E a Bíblia manda a gente buscar, irmão, porque eles são extremamente importantes para a nossa vida. Amém? São as ferramentas de Deus. Deus sabia que não tinha como a gente ser igreja sem os dons espirituais, porque são através dos dons que as nossas vidas são edificadas mutuamente. Amém? Então amanhã nós queremos orar, impor as mãos sobre você e declarar que esse seminário não é apenas algo que vai gerar conhecimento, mas é algo que vai gerar edificação para um tempo novo de Deus, para que você possa fluir naquilo que Deus te chamou para fazer, em nome de Jesus. Amém? Vou orar, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite, bendizemos o teu nome, exaltamos o teu santo nome nesse lugar, e nós te agradecemos, Pai, pela porção que foi liberada sobre nós. Nós te agradecemos, Pai, pelo entendimento que veio do céu sobre nós. Recebemos ele com ação de graça, recebemos ele, Pai, vindo do Senhor para o nosso coração, e que essa semente que foi plantada, Pai, ela possa encontrar repouso e possa dar fruto. Pai, que o Senhor libere dons sobrenaturais. A tua palavra diz que o Senhor opera através de visões, através de sonhos, através de percepções. Eu oro agora, Pai, eu declaro liberado, destravado na nossa vida, Pai, sonhos proféticos, em nome de Jesus, visões proféticas, Pai, que a sua igreja seja avivada, seja renovada, seja restaurada a partir dos dons espirituais, que isso possa fluir sobre nós de uma forma sobrenatural, que possamos ter a sensibilidade do teu Espírito, para fluir naquilo que o Senhor nos chamou, naquilo que o Senhor nos designou. Nos ensina, Espírito Santo, nos ensina a ser obedientes à tua voz, nos ensina a ser obedientes ao teu direcionamento, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém, aplauda Jesus bem forte.